Queremos cumprimentar todos aqueles que nos veem e ouvem através desta plataforma. Estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, relembrar as maravilhosas promessas que a palavra de Deus contém, que o seu Espírito nos ilumine e nos, portanto, conduza através do estudo da sua palavra. É o meu desejo, portanto, neste dia, nesta hora. Quero cumprimentar o meu querido amigo Jorge Bessa. É um prazer estar aqui com ele, portanto, enfim, partilhando a palavra de Deus, portanto, que o Senhor também o possa abençoar a ele e a toda a sua família. Muito obrigado pelos cumprimentos e também os cumprimentos para ti. E vamos então iniciar a nossa lição, que é um tema extremamente importante para nós, e penso que a esperança será sempre importante para cada um de nós, porque é a ala motivadora, desta energia que nós vamos tendo para alcançar o futuro, não é? Claro, claro. Esta esperança, portanto, abrange o Velho e o Novo Testamento, não é? Portanto, e começa exatamente com o versuário que diz aqui assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É impressionante realmente esta afirmação, não é? Portanto, tira qualquer dúvida, não é? Não pode haver vida sem Jesus. Jesus é a vida. Jesus é a fonte da vida. Quem tem o Jesus, quem tem o Filho, quem tem Jesus tem a vida. Quem não o tem, está perdido, não tem a vida. Mas já há aqui uma situação importante, que muitas vezes nós temos esta noção de que ser cristão é simplesmente uma aceitação de uma filosofia, ou aceitação de uma crença ou de uma fé. E aqui diz-nos uma coisa muito mais profunda. É ter mesmo, portanto, testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Ora, se está, nós deveríamos procurá-la com uma intensidade, para termos também, não é? E depois aqui foca, e temos o verbo ter aqui, em profusão. Quem tem o Filho tem a vida. E agora, como é que nós temos o Filho? Esta é a pergunta, não é? E a pergunta que nós devíamos fazer sempre a cada um, para nós próprios. Como é que nós temos o Filho dentro de nós? Como é que nós temos esta vida do Filho connosco, não é? E depois, mais adiante, diz: quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, ou temos Ou não temos. ou não temos, não é? E agora, como é que nós vamos ter? Podemos ter Jesus através exatamente da comunhão diária com Ele. E como é que nós comungamos com Ele? Como é que temos comunhão com Ele? É através do estudo da Sua palavra, pela iluminação do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o representante de Cristo nesta terra, e é assim que nós temos comunhão com Cristo, é assim que nos alimentamos dele. Sempre que pedimos, sempre que estudamos a Sua palavra, a Bíblia, e pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine, nós estamos a alimentar-nos de Cristo. Porque beber a sua palavra, estudar a sua palavra, assimilar a sua palavra, é assimilar a Cristo. Lá está, E penso é uma também, comunhão diária, é uma comunhão diária. claro, e penso que nós temos que ter uma noção também, muito importante e muito clara acerca do que é viver com o Espírito Santo. Eh, Quando Jesus diz que vai dar, ou seja, foi para o céu e que ia dar o Consolador e que o Consolador era exatamente como se ele fosse, se fosse ele a estar cá connosco. Nós temos o privilégio do Espírito Santo habitar em cada um de nós ao mesmo tempo. Com Jesus a situação era um pouco diferente, portanto, Claro. nós só podíamos Estava, comungar com Jesus estava no limitado sítio em que ao Jesus espaço do estivesse. tempo. Exatamente. E agora com o Espírito Santo, em cada um dos lugares que nós possamos estar, nós podemos estar com o Espírito Santo. E podemos comungar com o Espírito Santo, quer em pensamentos, quer numa vida real de prática de obras, quer a nível com outro conceito qualquer. Portanto, a vida é muito mais integral. Nós hoje temos a capacidade, como filhos de Deus, de ter este Deus em nós, de ter Cristo em nós, através da ação do Espírito Santo, na comunhão com Ele constante, que nós possamos ter Claro, dia a dia, numa intensidade tremenda, não é? E claro, essa busca deve ser intensa. claro, sem dúvida. Portanto, a esperança para além desta vida, diz-nos a lição aqui na parte inicial, a esperança para além desta vida. Porque se estivermos limitados apenas a esta vida, portanto, como dizem, enfim, muitos intelectuais e escritores, é um absurdo. E muitos de nós, portanto, chegamos a esta conclusão. Sem esta esperança, a vida é um absurdo.
nascemos, trabalhamos, enfim, vivemos a nossa vida do dia a dia, a rotina do dia a dia, morremos e acabou. Não há uma saída, não há mais, não há um além. Mas em Cristo temos este. Nós sabemos que há muitas filosofias, há muitas doutrinas que ensinam exatamente coisas contrárias à palavra de Deus. Mas tudo isso, todas essas filosofias e doutrinas não levam a nada. Agora, se temos a Cristo e aceitamos a Cristo como a vida, se aceitamos a vida eterna que Ele nos concede, nós temos uma esperança que mais ninguém tem. Todo mundo podia ter, não é? E temos, e Deus temos não obriga, é uma questão individual, é uma claro, decisão pessoal. e nós temos um exemplo da própria vida de Jesus. Porque não houve nenhum episódio ou nenhum parâmetro na vida que nós possamos ter hoje que Jesus não tenha exemplificado no viver que ele teve aqui na Terra. Nós hoje temos esse exemplo e podemos copiar exatamente esse exemplo e com a ação do Espírito Santo temos a força e a energia necessária para que possamos seguir um caminho e uma trilha muito correta e através do exemplo fazermos a nossa conduta exatamente por esse perfil. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, é uma esperança que dá significado à vida. O verdadeiro cristão, aquele que aceita Cristo como seu Senhor, como seu Rei, como seu Salvador, tem uma perspectiva de vida, tem uma esperança, tem uma filosofia de vida que mais ninguém pode ter. Porque ele sabe que não está limitado apenas a esta vida. Esta vida não é o fim. Não termina com a simples existência e a limitadíssima existência humana. Não é? Então, a Bíblia diz aqui assim, a lição diz aqui assim, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, aliás, é Paulo que o diz, não é? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Portanto, a vida não pode ser apenas isto, não é? Na lição de domingo, nós temos exatamente clarificado isso. Esta percepção que nós temos da vida com Deus preenche completamente o nosso existencialismo. E mais, também diz aqui, e Paulo foi claro nisto, e está aqui perfeitamente plasmado, que a nossa ressurreição, a nossa vida eterna, e é essa esperança que nós devemos ter, é a ressurreição e viver eternamente com Jesus, só pode estar perfeitamente ligada, colada e vamos lá, fazer parte de nós próprios, se nós tivermos uma ligação com Cristo e na ressurreição também de Jesus. Porquê que Jesus ressuscitou? Porque levou uma vida sem pecado, de ligação constante com Deus. Jesus foi nosso Salvador e é nosso Salvador, porquê? Porque ele manteve uma ligação com o Pai permanente. Agora, o que é que nós, como filhos de Deus, temos também de ter? Essa ligação com Deus, e temos a ação de Jesus e a ação do Espírito Santo, a ação de Jesus como exemplo, nosso Salvador, e a ação do Espírito Santo como nosso orientador, para que a nossa forma de estar nesta vida seja também muito, muito intensa e muito clara. Nós temos que, perante o universo, dizermos que queremos estar com Deus ou não. E se queremos estar com Deus, nós temos que ter esta entrega completa. Devemos fazer do nosso viver um viver de santificação. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E só assim teremos a vida eterna, teremos o céu, como diz aqui. Portanto, a parte final da lição de domingo, o céu vale tudo para nós. E se o perdermos, perdemos tudo. E é uma verdade. Exatamente. O céu vale tudo. Nada mais importa. Nada mais tem valor. O céu vale tudo para nós. Se o perdermos, perderemos tudo. Será apenas uma vida vazia, sem sentido, não é? Portanto, graças a Deus que nos dá esta esperança através da sua palavra e através de Jesus, não é? Como lemos há pouco, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E ele prometeu que viria novamente. Não temos qualquer dúvida sobre isso. Portanto, é incrível. E não só prometeu que vinha novamente, ele também prometeu que estava a preparar a nossa vida no céu. Ou seja, a nossa mansão, a nossa vida no céu está a ser preparada por Jesus. Portanto, há aqui uma vontade muito grande do Salvador em ter-nos lá. Juntamente com ele, exatamente. E, portanto, nós não devemos perder esta viagem, não é? Claro, portanto, esta viagem para nós deve ser a viagem mais importante que nós temos em marca na nossa vida.
claro, claro. Portanto, virei outra vez. Toda a Bíblia está, e especialmente o Novo Testamento, o próprio Jesus disse mais que uma vez, virei novamente, virei outra vez. Não há qualquer dúvida sobre isso. Se lermos a palavra de Deus com atenção, se lermos aquilo que Cristo disse nos Evangelhos, nós não teremos qualquer dúvida. Cristo prometeu várias vezes que viria a segunda vez. Portanto, eis que venho sem demora, disse ele, sem demora. Este sem demora, temos que compreender isto, sem demora, não numa perspectiva humana, mas numa perspectiva divina, não é? Diz aqui a lição também que muitos cristãos se têm queixado sobre a longa demora. É verdade que Cristo disse isso há 2000 anos atrás. Virei novamente. E já lá vão Mas, 2000 mas anos, nós temos de ter mais de atenção, 2000 anos. nós temos de ter atenção numa coisa que também que Jesus exemplificou. O nosso tempo de vida são 70, 80 anos no máximo. Claro, E, portanto, nossa preocupação é destes 70, 80 anos, porque nós, no dia em que morrermos, falta depois um segundo só para a ressurreição, porque enquanto exatamente. estivermos mortos, o tempo não conta. Claro, claro, E, claro. portanto, o que conta é esta vida que nós temos, estes 70 ou 80 anos que é-nos concedido. Alguns não têm essa hipótese, morrem mais cedo, mas nós temos que prefigurar no nosso comportamento que estes 70 anos é que são válidos para a gestão da nossa própria vida, não é? Claro, O sem tempo dúvida. eterno é de Deus e pode ser Claro, nosso lá à frente. Agora, o que conta é qual é a ocupação e a forma como estamos a usar o tempo que Deus nos concede. claro. Agora, É uma graça que Deus nos concede, é uma dádiva, e nós às vezes desbaratamos essa dádiva, desperdiçamos a exato, vida com coisas fúteis, com coisas de menos valor, e exato. não damos a devida importância àquilo que realmente tem valor. É bom termos uma boa filosofia de vida, uma boa perspectiva de vida baseados na palavra de Deus, não é? Baseados na palavra de Deus, porque senão é uma vida sem sentido, uma vida inútil, uma vida, portanto, que não leva a lado nenhum, não é? E depois, E quando Jesus, morrermos, e Jesus deu o exemplo. Jesus viveu 30 e poucos anos e foi completo para a eternidade. É assim como nós também, neste viver que nós temos que ser completos para a eternidade. Vivamos nós 30, 40 ou 50 ou 60 anos. claro, sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, voltando à demora que estávamos, enfim, a referir há pouco, portanto, é interessante pensar que, por exemplo, Adão, primeiro homem criado por Deus, morreu com 930 anos. Quando ele acordar, quando ele ressuscitar na segunda vinda de Cristo, ele vai ficar com a sensação de que tinha morrido no dia anterior ou tinha morrido uns segundos antes. Porque, para quem Exatamente. está morto, o tempo, enfim, não conta. O tempo não conta, não faz sentido. Podem passar 1 ano, 10 anos, 1000 anos, 10.000 anos. Portanto, aliás, nós sabemos que a Terra tem cerca de 6.000 anos. Portanto, podem passar estes anos todos. Quem morreu, como eu referi há pouco, Adão e aqueles que morreram no passado, quando ressuscitarem, no último dia, quando Cristo vier na sua segunda vinda, ficam com a ideia que morreram, enfim, poucos segundos antes, não é? Porque naquele espaço de tempo em que eles estiveram em repouso, na sepultura, o tempo deixou de contar para eles, não é? Portanto, e para quem morre ainda hoje, portanto, Cristo veio para nós nesse dia. É, Oxalá nós estejamos e vivos quando Cristo vier, se Deus nos der a essa graça. importância, Mas a se morrermos, importância, no momento em que morremos, Cristo veio para claro, nós. mas a importância não é nós estarmos preocupados com a nossa morte. A preocupação Claro, sem nossa dúvida. é a nossa ressurreição. Exatamente, esse é o foco. Esse é o foco, é Esse a é o foco. ressurreição. Portanto, nós temos E é que a estar esperança que temos estado a falar, não é? exatamente. Quando Jesus diz que é o pão da vida, a nossa esperança é usarmos a alimentação que é o pão da vida, que é Jesus, que é a vida de Cristo em nós, através da ação do Espírito Santo, nós alimentarmos dia após dia para podermos ter a ressurreição, não pelas nossas obras, mas pela nossa ligação a Jesus. Porque sendo Jesus o nosso maior valor, a razão do nosso viver, nós vamos ressuscitar. Claro, Porque ele nos vai ressuscitar, porque ele é a primícia da ressurreição. claro, E nós somos fruto da sua ressurreição também. Agora, temos que ter, não por obras que a gente faça de propositadas, mas pelas obras voluntárias que o nosso próprio coração vai fazendo.
Claro, Porque claro. nós, ao convertermos verdadeiramente e ao aceitarmos a ressurreição de Jesus, ao aceitarmos Jesus como o nosso pão, nós vamos tendo uma vida de santificação. Ou seja, aquela tendência pecaminosa que nós temos, vamos deixando de a ter e vai começando a haver Claro, exatamente a relação do Espírito Santo em nós e vai-nos fazendo cada vez mais puros, mais santos, para podermos viver com Jesus. claro. Pelo poder de Deus, sem dúvida, né? É a santificação, é a transformação que Deus opera em nós, no nosso caráter e na nossa vida, né? Exatamente. Portanto, Cristo ressuscitou, não temos dúvidas como cristãos de que realmente Cristo ressuscitou, é um facto histórico, e a sua ressurreição é a garantia de que nós também seremos ressuscitados nesse dia. E o foco da lição, o foco daquilo que temos estado a estudar é exatamente a ressurreição. Não a morte não é o fim, para muitas pessoas, infelizmente, que pensam que a morte é o fim, portanto, acabou tudo. A morte é o Acabou a resultado vida, do acabou tudo. pecado. A morte é o Mas resultado do pecado. A a morte é o ressurreição, e a ressurreição é o resultado da salvação de que da Jesus salvação em operou. Cristo. Exatamente. Claro. Portanto, o foco não é a morte, mas sim a ressurreição. E nós não temos qualquer dúvida de que Cristo nos irá ressuscitar no último dia. É interessante que ele próprio disse às irmãs, a Marta, a Maria, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E a vida. Eu sou a ressurreição. Ele ressuscitou, como nós sabemos, até em lições anteriores já estudamos, não é? Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou Lázaro. Portanto, ele deu provas do poder que tem sobre a morte. E, no último dia, ressuscitará, portanto, cada um de nós, todos aqueles que, oxalá, sejamos vivos, se Deus nos der essa graça, de quando Cristo voltar, mas se morrermos, morremos com esta esperança. A esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição. E a lição aqui volta a referir, volta a realçar aquilo que já referimos anteriormente, que Jesus é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu ressuscitarei no último dia. Enfim, há várias promessas que Cristo faz realmente desta vida, da ressurreição que Ele operará em nosso favor no último dia, né? E ele diz, inclusive, que os judeus não entenderam bem aquilo que Cristo queria dizer, e ele disse, inclusive, que era o pão da vida. Eu sou o pão da vida, o pão que desceu dos céus e que dá vida ao mundo. O pão que desceu dos céus, o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo fez várias afirmações onde realça e, portanto, focaliza exatamente este aspecto. Ele é a vida, ele é a fonte da vida, ele é o Criador. É preciso não esquecer que foi ele que criou este mundo. Foi ele que criou este planeta. Ele criou tudo, para ele tudo é possível. E não só, a nossa permanente a vida que nós devemos ter em permanência deve ser de estudo, muito cuidado, e um estudo muito profundo, e uma dependência desse estudo que vamos ao conhecermos Jesus. Portanto, ao percebermos o exemplo de Jesus, o amor de Jesus, o amor do Pai, ao percebermos todo o processo que nós temos até no santuário, para nós percebermos o porquê da salvação de Jesus, o porquê deste amor, nós devemos alimentar-nos exatamente de todo este conhecimento e colocarmos o nosso coração totalmente nos pés de Jesus, exatamente para quê? Para que através do conhecimento que a gente tem, que a força que possamos ter dada por Jesus seja talvez forte e muito consistente, de forma que todas as tentações que o diabo nos faça, nós não sejamos vencidos, mas possamos estar fortalecidos na fé e no conhecimento verdadeiro daquilo que Jesus representa neste plano. Porquê que a ressurreição, porquê que Jesus ressuscitou, porquê que Jesus veio ao mundo como ser humano, porquê que ele morreu, porquê que como é que foi a vida de Jesus nesta terra, e temos que perceber todo este plano, temos que perceber toda esta conjunção, para quê? Para que, ao percebê-la e entendê-la e devotarmos o nosso coração a este entendimento e aceitarmos totalmente este plano de salvação como um plano que é nosso também, portanto, porque nós só assim, aceitando Jesus no nosso coração,
e dependendo completamente desta aceitação, nós podemos participar na salvação que Jesus também nos vai dar, não é? Claro, claro, sem Porque dúvida. não é o facto de irmos à igreja ou lermos muita Bíblia ou isto ou aquilo, temos que entregar a nossa vida realmente à Claro, vontade sem de dúvida. Deus, à vontade do Pai e à vontade do Filho. Claro, temos que entregar a nossa vida a Cristo, aceitar Cristo como o nosso Salvador, portanto, através da fé. Portanto, e a fé, voltamos novamente, portanto, àquilo que dissemos anteriormente, a fé vem como? Através do estudo da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ou ler, ou estudar a palavra de Deus. E é Exato. através da palavra de Deus, é através da Bíblia, estudando a Bíblia, comungando com Cristo, comungando com Deus todos os dias, esta comunhão diária com Deus, que é importantíssima, é fundamental para termos vida espiritual, para termos esta vida, e só assim realmente aceitamos Jesus como nosso Salvador. Andamos nas suas pegadas, andamos nos seus caminhos, aceitamos Jesus como nosso Rei, como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote, como nosso Salvador. E se, enfim, a morte nos encontrar, Deus queira que não, tão cedo, não é? Portanto, teremos a vida eterna, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Não temos que ter medo da morte, Pois, porque exatamente. podemos Claro, dormir, agora morrer não. temos uma esperança. Podemos dormir em Jesus, vamos acordar na ressurreição. Agora, se tivermos uma vida anormal, uma vida de animal, não é? Porque nós somos animais, uma vida de prazeres e vida de boémia, isto e aquilo e aquilo outro, nós não vamos ter provavelmente a vida eterna. Porquê? Porque não estamos a solidificar o nosso viver naquilo que é o pão da vida, não é? Porque se nós alimentarmos do pão da vida, ou seja, acreditarmos perfeitamente na vontade de Deus, nos princípios de Deus, que a lei de Deus deve ser a nossa orientadora, não fazermos dela a regra em letra, mas vivermos por amor, porque é esta regra de princípio que nós, amando a Deus sobre todas as coisas, vivendo os seus mandamentos, vivendo os seus critérios, vivendo todos os seus princípios, nós vamos ter prazer em viver no céu. Vamos ter prazer em viver com Jesus permanentemente. Porque se nós formos pessoas pecadoras, como é que vamos viver com Jesus permanente se ele lê os nossos pensamentos? Não é? Vamos andar sempre complexados e sempre retraídos, não é? Ora, nós temos que ter um coração completamente aberto a Jesus. Claro, sem dúvida, não é? Portanto, temos que ter esta abertura ao seu Espírito Santo, não é? Permitindo que o seu Exato. Espírito Santo trabalhe em nós e nos purifique, nos aperfeiçoe, nos santifique, não é? Portanto, a lição continua. Portanto, já vimos, virei outra vez, eu ressuscitá-lo-ei, é exatamente esta promessa maravilhosa que nós temos, eu ressuscitá-lo-ei, portanto, no último dia, né? Portanto, nós E mais, acreditamos, por isso é que somos adventistas, acreditamos exatamente na segunda vinda de exato. Cristo. Porque não E, temos e, o, qualquer dúvida. e indo já aqui para a parte final da lição, o encontro eterno devia ser uma preocupação nossa estudar exatamente este tema do encontro com Jesus, para não haver dúvidas nenhumas, porque no fim dos tempos vamos ser muito cirandados e vai haver muita provocação. E se não tivermos cimentados na vontade de Deus e no conhecimento de Deus, provavelmente vai haver aqui situações em que vamos sentir aqui algumas dúvidas, não é? Claro, claro, sem dúvida. Portanto, a lição refere aqui também ao som da trombeta, né? É o título da lição de quarta-feira, ao som da Yeah? trombeta. E fala aqui no caso dos Tessalonicenses. Os Tessalonicenses, portanto, enfim, viviam tristes quando os seus mortos, os crentes que morriam, porque eles pensavam que só se salvariam aqueles que estivessem vivos quando Cristo voltasse. E como eles Exato. esperavam e confiavam que Cristo ainda viria nos seus dias, eles pensavam que os mortos que já tinham morrido já não tinham possibilidade de se salvarem, né? E São Paulo escreve aquelas maravilhosas palavras, portanto, aos Tessalonicenses, em que ele transmite-lhes exatamente esta mensagem de conforto, esta mensagem de esperança, que eles não estejam tristes, porque os mortos serão ressuscitados por Cristo. É aquela passagem que nós vemos, portanto, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Aqueles Uhum. vários versículos em que Paulo fala exatamente nisto mesmo e que transmite esta esperança, esta confiança exatamente
aos portanto, Tessalonicenses, de forma a claro. evitar que eles Mas, caíssem na tristeza em que tinham caído. Não é? claro, mas no Ah, tempo de enfim, Tessalonicenses, ignoravam, não sabiam, portanto, exato, desconheciam esta verdade. mas temos agora o tempo de Paulo com os Tessalonicenses, e agora temos, nós nos nossos tempos, temos também situações em que temos aqui algumas filosofias que devem ser combatidas através do conhecimento que está na palavra de Deus. Muitos acreditam no arrebatamento secreto e vêm com filosofias de que vai haver um arrebatamento secreto e companhia. E a Bíblia é muito clara nisto. Jesus, quando vier, vem com muito alarido, com trombeta. E, Claro, portanto, quando ele vier, as coisas não vão ser nada secretas. Jesus não faz nada secretamente. Jesus faz as claro, coisas claro. perante o universo. Portanto, todo o universo vai ter a visualização perfeita da salvação e da ressurreição total dos justos e da ida de cada um de nós para o céu. Portanto, Claro. os que estiverem vivos, serão arrebatados e transformados, os outros serão ressuscitados e também transformados. Mas tudo Exatamente. sobre o som, um alarido muito grande da Do vitória arrependimento sobre a morte que vai ser. Jesus vai mostrar. Claro, sem dúvida. A Bíblia é bem clara, na palavra de Deus, bem, portanto, bem o refere. Portanto, infelizmente há muita gente que acredita nisso, na teoria portanto, da doutrina do arrebatamento secreto, não é? Que deu origem a vários livros, a vários filmes que tiveram imenso sucesso, principalmente nos Estados Unidos e não só. Portanto, porque milhões de pessoas acreditam nesta teoria, mas que não tem fundamento bíblico. A Bíblia não Exato. fala nisso, não é? É apenas uma imaginação. Portanto, o único arrebatamento que a Bíblia refere é exatamente esse arrebatamento que acontecerá na segunda vinda de Cristo, em que diz que os mortos ressuscitados e os vivos transformados serão transladados, serão arrebatados para encontrar os senhores nos ares. É o único arrebatamento que a Bíblia refere, não é? A nossa Essa, lição até tem aqui uma passagem portanto, é sintomática daquilo que estamos a falar. E que diz a transformação dos justos vivos para se juntarem aos justos ressuscitados no retorno de Cristo, esse é o arrebatamento. Ponto final. esse é o É isso verdadeiro que está na arrebatamento. Bíblia. Claro, é o que está na Exato, Bíblia. Claro. exato. Agora, essa doutrina, porque portanto, há muita gente que acredita nisso, há milhares de pessoas, talvez milhões, que acreditam portanto, nessa teoria do arrebatamento secreto e que Exato. até chegam ao pormenor, onde, não sei onde é que eles foram buscar isso, que isso acontecerá 7 anos antes da vinda de Jesus. Não sei onde é É. que eles foram Mas buscar isso a tirar essa é conclusão. derivado a um filme que existiu aqui há uns anos atrás, que depois foi muito Deve ser The famoso Irishman, e em exatamente. E inglês. portanto, a partir daí criou-se essa filosofia. Claro, que 7 anos antes da vinda de Cristo, portanto, as pessoas seriam arrebatadas. Iam no carro a É. conduzir e repentinamente o carro ficava sem condutor. Iam Exato, dois na exato, rua e repentinamente um desaparecia. Só lhe diz que exato. só ficavam as roupas. Eu não sei, É, sinceramente, onde é que eles foram tirar essas conclusões, porque isto não é é. bíblico, não está escrito na Não, mas Bíblia. isso é filme de Hollywood. Portanto, isso é Claro, uma. E depois tornou-se filosofia de claro, muitos, não claro. é? E que deu origem, como referimos há pouco, enfim, a filmes enfim, que tiveram um grande sucesso, livros, vários livros, 16 livros, se não me engano, e vários filmes que tiveram grande sucesso. Portanto, são as tais teorias. Quando nós não estamos verdadeiramente fundamentados na palavra de Deus, somos facilmente enredados por estas fábulas, por estas teorias, não é? Que não têm É. fundamento bíblico. E tem Por isso, sido, tem daí, sido daí, daí agora, basicamente, deixa-me tem só dizer, sido daí a basicamente a importância regra de. Claro. Diz. Daí a importância de estarmos verdadeiramente fundamentados na palavra de Deus. Lermos É. a palavra de Deus diariamente, termos contacto com a palavra Daí, de Deus, que é aí que nós temos daí, contacto com Cristo. daí Jesus dizer que é o pão da vida. Exatamente, Portanto, exatamente. temos que nos alimentar do pão da vida para estarmos perfeitamente sintonizados com a realidade. Claro, ele disse a Satanás, na tentação, nem só de pão como viverá o homem. Não é? Exatamente. Nós precisamos do alimento físico para alimentar o nosso corpo, mas também precisamos da palavra de Deus para alimentar o nosso espírito. E Porque senão, espiritualmente, espiritualmente, estaremos mortos. exatamente. Espiritualmente, nós, se não nos alimentarmos da palavra de Deus, morremos. Mas, sem dúvida, é isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, só seremos enganados pelo inimigo se não estivermos verdadeiramente fundamentados na palavra de Deus. Daí aquela história, a pequena história que Cristo contou, de dois homens que constroem, não é? Um constrói a sua casa sobre a rocha, outro constrói a casa sobre a areia. E nós conhecemos o fim, sabemos o que é que aconteceu
Todos nós conhecemos, até as crianças conhecem essa história, né? Portanto, vieram as tempestades, vieram os ventos, a casa que estava edificada sobre a rocha resistiu. A que estava edificada na areia foi arrastada, né? Portanto, o que é a Claro. rocha? A rocha é Cristo. A rocha, exatamente, é este Cristo que nós encontramos na sua palavra na E Bíblia. até podemos aqui pensar, a rocha é Cristo, a solidez de Cristo em nós transforma-nos também dá-nos poder, ok? Claro, Portanto, nós temos capacidades de vencer se verdadeiramente recebermos e alimentarmos bastante deste alimento espiritual que Jesus vai nos dando através da interpretação que nós vamos tendo da palavra de Deus, claro. porque a palavra de Deus para alguns complicada, mas quando nós temos o Espírito Santo, o que é que acontece? Conseguimos entender todas as coisas que a palavra de Deus tem escritas. Claro. Porque, portanto, pode haver coisas que hoje não entendemos muito bem, mas iremos entender no futuro. Há Mas se aquela pedirmos ao questão, Espírito Santo, exatamente, Ele nos ele dá vai-nos o entendimento iluminar. preciso para a situação. Exatamente. É isso mesmo. Ora, se foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, só ele nos pode ajudar a compreender a Bíblia, não é? Porque Exato. foi ele que inspirou, não é? Portanto, foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia. Portanto, por isso é que ao lermos a palavra de Deus, primeiramente devemos orar e pedir a Deus que nos conceda o Espírito Santo para nos guiar, para nos iluminar, para que não Exatamente. tiremos conclusões precipitadas e falsas conclusões, não é? Portanto, só com o Espírito de Deus é que conseguimos compreender e coisas que hoje em dia podemos não compreender bem, mas amanhã iremos compreender melhor. Porque há aquela famosa passagem da Bíblia que diz a luz do justo é como a luz da aurora, a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos crescendo no conhecimento, vamos crescendo e desenvolvendo a nossa compreensão. Quanto mais profundo for o nosso estudo e a nossa entrega a Jesus e ao relacionamento com o Espírito Santo, mais nós capacidade temos de entendimento. Claro, sem dúvida. Porque a sabedoria é dada pelo Espírito Santo também. Claro, sem dúvida. Nós vemos o que aconteceu com os discípulos de Jesus durante os 3 anos e meio que conviveram com ele. No início havia coisas que eles não compreendiam, mas foram compreendendo a pouco e pouco. A vereda do justo é assim, o caminho do justo é assim. Aliás, É um caminho de desenvolvimento, de eles não, progresso. exato, eles não estavam a entender quando Jesus falou sobre a ressurreição e que ia ser morto e que havia, portanto, quando entrasse em Jerusalém iria sofrer e iria ser morto e ressuscitaria ao terceiro dia, eles não entenderam, só entenderam muito depois, não é? Sem dúvida. É isso mesmo. Portanto, é bom nós termos este contacto diário com Cristo através da oração, através do estudo da sua palavra, através da contemplação das suas obras e da sua providência na nossa vida, né? Que Ele nos possa E, ajudar, portanto, enfim, que nos guie cada dia da nossa vida, mantemos neste claro. caminho, nesta vereda. E para terminar dizer com algum conhecimento de causa, não é? Quanto mais nos dedicarmos a Deus, quanto mais nós nos entregarmos ao conhecimento da palavra de Deus, mais paz temos e mais conforto nós temos, e o projeto de salvação que Jesus fez por nós consolida em nós também um prazer e uma paz que faz com que nós vejamos mais além, ou seja, já começamos a imaginar a nossa vida junto a Jesus no trono sagrado e, portanto, e coroados e toda a nossa situação de vida que agora vivemos como uma vida passageira, mas que tem um alvo que é o alvo da vivência com Jesus para a eternidade. Claro, claro. A vontade de Deus é que nós sejamos felizes aqui na Terra e na vida futura, né? Portanto, Claro. o próprio Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Em abundância. abundância, é isso que Ele quer. É dar-nos vida em abundância. O que é isto ter vida em abundância? É ter vida em abundância, é ser feliz, ter uma vida de satisfação, né? E é esse o seu desejo. Portanto, Ele criou-nos exatamente para sermos felizes. Aqui nesta Terra sabemos que temos limitações, o pecado limita a nossa felicidade e provoca Temos sofrimento. problemas físicos, temos problemas de várias ordem, estamos sujeitos a mas isso tudo, né? mas Jesus o que também é mais disse que no forte mundo,
o que é mais forte é a nossa fé na vida eterna. Claro. Ele disse, no mundo tereis aflições. Deus queira que sim. Deus queira que sim. Amém. Amém. Deus queira que sim. Portanto, um grande abraço, Jorge. Que Deus te abençoe e à tua família. Que Igualmente, Deus nos abençoe a todos e que Deus abençoe todos aqueles que ouviram e este que nós vídeo possamos ser um através desta exemplo para plataforma. todos os outros também, não é? Ok. Amém. Assim seja. Sincero. Ok.